Olá, povo de Deus, terça-feira, 2 de janeiro de 2024, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, tempo do Natal antes da Epifania. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 22 a 28 e Evangelho de João 1, 19 a 28. Caríssimos, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus nos ensinou, permanecei nele. Agora então, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. A primeira carta de João nos mostra que a vida das primeiras comunidades foi marcada por diversos conflitos externos e internos. Se a conjuntura social e política era adversa, no interior das comunidades o clima também não era fácil. João enfrenta forte oposição às suas convicções sobre a messianidade de Jesus, sobre sua encarnação. Também gente que pregava que o pecado não existia, que amar a Deus não tinha nada a ver com amor aos irmãos. Ele não poupou palavras para classificar os adeptos deste movimento, conhecido como gnose, sedutores, mentirosos, anticristos, pertencentes ao mundo e alheios à comunidade. Tal movimento difundia a validade de um conhecimento esotérico da verdade espiritual, combinando mística, sincretismo religioso e especulação filosófica para a salvação da alma. Fica evidente que o verbo mais usado por João é permanecer. As comunidades cristãs não devem temer o dia da vinda do Senhor, se permanecerem nele e vivenciarem sob a unção que receberam de Jesus, que dispensa todo e qualquer ensinamento. Jesus Cristo basta, pois quem permanece nele tem também o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Porém, para os adeptos da gnose, era preciso ficar claro que negar o Filho corresponde a negar o Pai. Eles diziam que tinham intimidade com o Pai, mas não aceitavam Jesus como Messias. João 1, 19, 28. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. E eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta?
João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Quem és tu? Quem és então? És Elias? És o profeta? Quem és afinal? O que dizes de ti mesmo? Por que andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? Todas essas interrogações, os fariseus que vieram da parte dos sacerdotes e levitas, fizeram a João Batista, que a todos foi respondendo e deixando claro que ele não era o Messias esperado e nenhum profeta redivivo. Porém, João não só nega ser o Messias, mas lhes dá uma notícia inquietante. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Aqui está o nó da questão, pois sacerdotes e levitas, partidários dos fariseus, não aceitavam Jesus como Messias. João Batista assumiu sua missão com uma clareza cristalina e nos convida também a assumir a tarefa de aplainar o caminho do encontro com Jesus para nossos irmãos e irmãs. Há muita gente que desconhece Jesus até mesmo dentro da igreja. Quando falamos que os pobres eram os amigos preferidos de Jesus, há quem se assuste ou até nos identifique como comunistas. Em nossas comunidades, precisamos voltar a anunciar Jesus e o seu projeto de reino. Reino de paz, de justiça e de amor. Celebramos hoje São Basílio de Cesareia, 329 a 379, e São Gregório de Nazianzeno, 330 a 390. Basílio nasceu de uma família profundamente cristã na Capadócia, região da atual Turquia. Com o seu irmão Gregório de Nissa e o amigo Gregório de Nazianzeno, formam o grupo dos chamados Padres Capadócios, que tiveram um importante papel na divulgação da doutrina do Concílio de Nicéia sobre a Santíssima Trindade. Basílio e o seu irmão receberam esmerada educação durante a sua formação humanista em Atenas, estabeleceram uma grande amizade com Gregório de Nazianzeno. Juntos iniciaram uma nova forma de vida monástica, o chamado monarquismo basiliano, que continua a ser vivido, sobretudo no Oriente. Basílio, ordenado sacerdote e bispo, distinguiu-se pelas suas obras de caridade e pelo esplendor que deu ao culto divino, deixando-nos preciosas obras teológicas e espirituais e homiléticas. Gregório de Nazianzeno nasceu igualmente de uma família cristã piedosa. A sua mãe ofereceu-o ao Senhor, tendo-lhe proporcionado uma boa educação que o levou a ser reitor e a ser proposto para altos cargos civis. Com os seus amigos Basílio e Gregório de Nissa, como se dizia então, abandonou o mundo para se tornar monge. Já sacerdote, foi nomeado bispo de Constantinopla em 381, permanecendo sobretudo um místico, cantor apaixonado da Santíssima Trindade. Os seus escritos revelam a sua experiência e inteligência do mistério de Cristo. Ele foi chamado de o teólogo. Um beijo no seu coração.